Eu sou Juliana Matos e dia 28 de abril foi o Dia Internacional da Educação. Então hoje eu quero indicar para vocês alguns livros que nos ajudam a pensar de forma crítica e emancipatória a educação no nosso país, bem como o ensino superior. Antes de eu iniciar as indicações de livros, eu tenho duas coisas para te falar. Primeiro, já se inscreva no nosso canal, já curta o vídeo. Cada curtida sua, cada inscrição no nosso canal conta muito pra gente. Então, já se inscreva no nosso canal. Além disso, eu quero dizer que todos os livros que eu indicar, eu vou deixar o link aqui na descrição de onde você pode comprar. Você comprando por esse link não fica mais caro para você, mas ajuda muito ao nosso canal, ajuda o nosso canal a crescer. O primeiro livro que eu quero indicar para vocês é esse livro Universidade em Ruínas, na República dos Professores. É um livro que está assim tão surradinho porque eu encontrei ele no lixo. Eu e o Jefferson já tivemos muita sorte de ver livros colocados em lixeiras aqui em Goiânia e nós sempre damos uma olhada, então nós já garimpamos bons livros, como por exemplo esse aqui. Esse livro ele foi organizado pelo Régio de Andrade, então é uma coletânea de artigos. Cada artigo foi escrito por um autor e corresponde a um capítulo. E tem grandes autores aqui nesse livro, como por exemplo a Marilena Chaui. Então é um livro que eu acho que ele é de 1991, deixa eu conferir. Não, 1999. Mas apesar disso, ele tem um conteúdo extremamente atual. Ele nos faz criticar o ensino superior do nosso país, nos faz pensar sobre a privatização das universidades. Então vale muito a pena, se você quer pensar sobre o ensino superior ou está pesquisando sobre isso, esse livro aqui é uma boa pedida para você ler. Outro livro que também é uma coletânea de artigos é esse aqui, Da Universidade Necessária à Universidade Emancipatória. Foi um livro organizado pelo José Geraldo de Souza Júnior, que já foi reitor da UNB e atualmente ele é professor na UNB e um dos grandes nomes do programa de pós-graduação em Direito da Universidade de Brasília. E esse livro tem grandes nomes, grandes juristas participando, como por exemplo o Régio de Andrade e também a Miraci Guxim, que é uma autora que eu gosto muito. É a principal autora que eu usei na parte de metodologia da minha dissertação. É inclusive a autora que eu indico para os meus orientandos de TCC. Vou deixar inclusive o link na descrição também do livro de metodologia da Miraci Guxim, aproveitando, que se chama Repensando a Pesquisa Jurídica. Então, esse livro aqui, diversos professores, então, diversos grandes teóricos do direito fazem artigos, então, para se pensar sobre a universidade. Não só juristas, né? Nós temos pessoas de outras áreas também. Não é um livro focado na parte jurídica, não. É um livro que faz pensar sobre um projeto de uma universidade emancipatória, de uma universidade autônoma. Inclusive, se discute o projeto de universidade pensado por Darcy Ribeiro, lá na UNB. Então é um livro que para quem quer pensar sobre o ensino superior, você precisa sim ler esses autores, ver o que José Geraldo falou hoje sobre o ensino superior, Marilena Chaui e Régio de Andrade também. Então vale muito a pena. Se a gente fala, né, de educação, não poderia deixar de citar aqui Paulo Freire, né? Eu já li 2 livros do autor, que foi Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da Autonomia. Esse livro aqui é talvez a principal obra do autor. É um dos livros mais lidos do mundo. Eu acho que da área de ciências sociais ou da área de educação, não me lembro. É o 3º livro mais referenciado, mais citado. Então você precisa ler Pedagogia do Oprimido. É muito bom. É um livro que me marcou, que me fez pensar ainda mais do que Pedagogia da Autonomia. Então, se você tem qualquer resistência com Paulo Freire, qualquer preconceito, você precisa ler a obra do autor antes de criticar. Então, para você ter um posicionamento de fato lúcido, crítico pelo Paulo Freire, você não pode conhecê-lo pelo que as pessoas dizem. Você precisa ler. E eu indico muito que você comece por Pedagogia do Oprimido, que é muito bom. Essa minha edição foi uma edição comemorativa e ela é muito linda. Ela é de capa dura, maravilhosa mesmo. Ela tá assim meio surradinha, não sei se no vídeo dá pra perceber, porque eu de fato usei muito Pedagogia do Oprimido no meu TCC, na minha monografia e depois na minha Pedagogia da Autonomia também é um livro muito bom, apesar de eu preferir Pedagogia do Oprimido. E é uma obra tão importante para se pensar
o ensino, a educação de forma geral, que na minha qualificação do mestrado, 2 professores da banca, né, sugeriram que eu precisava ler Pedagogia da Autonomia. Então, se você está pensando sobre educação, sobre ensino superior, independente da sua área de pesquisa, da sua área do conhecimento, você precisa ler também Pedagogia da Autonomia. E ele é bem mais fininho do que Pedagogia do Oprimido, então se você está sem tempo ou não está com vontade, né, de conhecer o Paulo Freire por Pedagogia do Oprimido, essa é minha segunda indicação para você. Muito importante, sempre quando a gente fala de educação, de ensino superior ou básico, que a gente também pense sobre epistemologia. Então eu vou indicar para você tudo que você encontrar por aí do Edgar Morin. E eu indico, esse é o único livro físico que eu tenho do autor, que é A Cabeça Bem Feita, mas ele tem artigos na internet à nossa disposição. Ele tem um artigo muito bom que se chama, acho que 7 saberes necessários para a ciência, algo assim, que é muito bom, inclusive foi meu primeiro contato, foi por esse artigo. Então, o Edgar Morin, ele defende um conhecimento complexo, né? Um conhecimento que ele seja abrangente, alargado, que ele não seja um conhecimento míope acerca da realidade. Então, aqui, com essa perspectiva, ele fala sobre os caminhos para se reformar o pensamento, né, o pensamento epistemológico, reformar o pensamento científico a fim de se pensar uma reforma. Então, é um livro que, como eu disse, vai ser orientado por essa perspectiva de um saber complexo ou um saber abrangente, não um saber restritivo e míope da realidade. O último livro que eu vou indicar para vocês é um livro emprestado, é um livro do meu orientador. Eu acredito que não seja um livro tão fácil de se encontrar. Meu orientador, ele tem um acervo bastante rico daqueles livros que não são fáceis de se encontrar para comprar. E é um livro da Revista de História da Educação Latino-Americana. Esse livro aqui é uma preciosidade, sim. São diversos autores, né, cada um com um artigo, pensando sobre a educação na América Latina. Então nós vamos ter um artigo mostrando as primeiras universidades em que as mulheres fizeram parte. Vamos ter um artigo específico sobre a educação no México. É um livro verdadeiramente voltado a se pensar, a se estudar a educação na América Latina. E nós somos brasileiros, somos latinos, estamos aqui inseridos na América Latina. Então eu acho muito importante para quem está pensando no ensino, pensando na educação, olhar para aqui para dentro da América Latina e não somente importar teorias, importar saberes da Europa. É importante que a gente conheça o contexto educacional da América Latina e esse livro aqui dessa revista nos ajuda muito a isso. Então é isso, pessoal. Essas foram as minhas indicações para quem deseja estudar um pouco mais, estudar de forma crítica sobre a educação e o ensino superior. Se essa é a sua linha de pesquisa, assim como a minha, com esses autores eu tenho certeza que você já vai ter um arcabouço teórico bastante robusto, bastante sólido para iniciar os seus estudos acerca da educação e do ensino superior ou básico. Então, se você tem outras indicações de leituras e de autores, deixe aqui nos comentários para a gente poder dialogar um pouquinho sobre esse tema tão interessante e tão importante para o nosso país, principalmente considerando o nosso atual contexto político, social e econômico. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que a gente possa dialogar sobre esse assunto. E aqui está aparecendo agora 2 vídeos. Então, terminando de ver esse vídeo aqui meu, assista outros vídeos do canal, que eu tenho certeza que a gente pode conversar ainda mais sobre outros assuntos. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Até mais!